Yau Shalom a todos, que a benevolência do nosso Pai, nosso Criador amado, Yau dos Exércitos, por sua benevolência e a sua destra, que é Yausha, esteja sobre a vida de cada um de vocês através do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo do Criador, né, irmãos? Bom, irmãos, hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre os dons que é dado, né, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Né, em 1 Coríntios 12 fala sobre isso, mas ainda como tem algumas palavras aqui de não tão fácil entendimento, né, eu vou partir para... Vou utilizar a tradução que nós temos aqui no Brasil mesmo, tá? Mas é bem legal aqui, ó, vocês podem ver, ó, que a Bíblia Israelita restaurada em português, vocês podem baixar através do Play Store, né, totalmente grátis. Ela já vem com o nome do criador aqui, Yau e Yausha, olha que lindo. Então algumas passagens aqui vêm até com Eloá, ou na verdade Aloá, né, que é a forma que estava nos escritos gregos, né? Tá bom? Então a Bíblia restaurada já contém o nome do Pai e do Filho, né, em hebraico, e outras diversas palavras. Eu só não vou usar essa tradução aqui, irmãos. Por quê? Porque usa algumas palavras aqui que são desconhecidas, né? Ainda que são traduções, né, que está no original hebraico, assim, da pronúncia. Por exemplo, aqui, ó, no versículo 10, ó, há outro gerações de Nissim, né? Há outro discernimento do Ruach da Emet, ou seja, da verdade, né? O Ruach, o Espírito da verdade. Então aqui fala palavras que eu não vou usar, na verdade, para confundir, né? Entendeu? Vocês, tá bom? Então eu vou deixar com vocês aí para vocês baixarem, né, esse aplicativo. Tem a Bíblia aí restaurada com os nomes verdadeiros, né? Mas porém, né, nós vamos utilizar a Bíblia. Vamos utilizar essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, fica para um entendimento mais fácil, né, irmãos? Bom, eu gostaria de começar aqui lendo 1 Coríntios 12, né, sobre os dons e o corpo do Mashiach, para que nós possamos entender, né, mais sobre os dons do Espírito, do Ruach HaKodesh. Vamos lá. Aqui é 1 Coríntios 12, né? Acerca dos dons espirituais do Ruach, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vou utilizar essa bolinha aqui, ó. Vós bem sabeis que erais gentios levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. É que ele fala sobre os ídolos mudos, ou seja, Zeus, Iesus, né, todos esses ídolos mudos, eles têm uma estátua de representatividade. Então eles são ídolos e são mudos, entendeu? Eles não podem fazer nada por nós, tá? Então, para que vocês entendam aqui, ó. Portanto, deixa eu subir aqui. Só um momentinho. Tentar tirar essa coisinha aqui. Serasa limpa nome. Só um momentinho aqui. Mas não tá saindo. Ô, meu pai. Aqui. Pronto. Saiu. Ó. Portanto, vós
vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito do Criador, do Pai, ou do Ruach HaKodesh de Yal, diz: Yalcha é maldito, é uma maldição. Anátema, né? Anátema significa isso. E ninguém pode dizer que Yalcha é o mestre, senão pelo Espírito Santo, ou seja, pelo Ruach HaKodesh. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Entendeu, irmãos? Não é porque um irmão tem um dom diferente do seu, né? Não quer dizer que... Só um momentinho aqui. Não quer dizer que o irmão ele esteja sobre alguma influência maligna. Está falando a diversidade de ministérios ou de dons. Mas o Criador, o Ruach HaKodesh é o mesmo, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, isso é, áreas de atuação, né? Mas o Criador é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Pai que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Ruach, do Espírito, é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, pelo Ruach, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Tá vendo? Bíblia é ciência também, irmãos. Aqui, ó. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então não adianta a gente querer ter um dom, irmãos, que a gente não tem. A gente tem que utilizar aquilo que o Criador nos deu, mas em favor dele e não para uso pessoal, né? Então aqui, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é o Mashiach, é Yahshua também, ou Cristo, né? Mas é Yahshua, ou quer dizer Mashiach aqui é Mashiach. Mashiach significa ungido, né? Ungido, ele foi separado, escolhido, ele é ungido, ele é único. Pois todos nós fomos batizados em um só Ruach, formando um corpo, quer Yaldins, judeus, né? Yaldins, judeus aí, Yaldim, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Ruach. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então todos nós somos membros do corpo, porque o Criador não habita em templos construídos pela mão do homem, como está em Atos 2. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então aqui ele fala, né, de forma bem clara, o apóstolo Shahachalia, Paulo, né, que todos conhecem como Paulo, ele fala de forma bem clara, que, por exemplo, se você não tem um dom como um do irmão, por exemplo, um irmão tem um dom de cantar, de louvar, certo? E você não, aí você vai dizer, porque eu não sei cantar, eu não faço parte do corpo, eu não faço parte, eu não recebi do Ruach, entende, irmãos? A questão não é você ser igual aos outros. Cada um tem uma função e um dom único que é dado pelo Criador. Entendeu, irmãos? Então aqui, ó. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido?
Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora o Criador, nosso Pai, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Então, irmão, nós não temos dons iguais, não é porque eu não falo igual fulano, ou porque Beltrano não fala igual Ciclano, que quer dizer que ele é menos favorecido em relação ao Ruach HaKodesh do Criador. Ó. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Isso é, irmãos, nós não podemos desprezar o corpo do Mashiach. Entende? Nós não podemos desprezar os irmãos, nenhum deles. Não podemos abrir mão e fazer acepção de pessoas, criar um clero, né? Isso é, só dos anciões da igreja, os escolhidos, e excluir os demais membros e os seus estudos. Nós não podemos fazer isso. Cada um tem uma função. Entendeu, irmãos? Cada um tem uma função. Ó, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Por exemplo, o pé, o seu pé não tem um olho, não tem um ouvido, não tem um nariz, mas ele é que mantém todo o seu corpo. Então, às vezes, aquele irmãozinho que está lá no cantinho, que você pensa, nossa, mano, o irmãozinho ali não tem dom nenhum, ele não canta, ele não louva, ele não traz um estudo, mas ele, muitas vezes, é a força que mantém em pé o corpo. É aquele irmão, quando a gente mais precisa, é o que chega junto e que fala, ô irmão, tá precisando de alguma coisa? Vamos aí fazer um estudo, vamos estar juntos. Entendeu, irmãos? Então a gente tem que... não podemos desprezar ninguém, não podemos fazer acepção de pessoas, né? E aqui fala bem claro. Então os membros que parecem ser os mais fracos são necessários. E aqui, ó. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Isso é, muitas vezes aqueles que, eu tenho uma visão, eu tenho um sonho, eu tenho não sei o que, às vezes parece ser o mais importante, mas na verdade não é. Entende? Às vezes vem um irmão, uma baita revelação, aí você fala, nossa, esse irmão então ele é importantíssimo, né? Ele é um anjo e tal, mas aquele irmãozinho que fica quietinho no canto dele ali, aí às vezes não dá um valor pro irmão, não pergunta se ele está bem, o que aconteceu com ele. Ao contrário, eu estou muito decepcionado, né, em relação a muitos irmãos. Por quê? Porque tem muita fofoca no meio. Sinceramente, irmãos, eu tô de queixo caído. Muita fofoca, é gente falando mal dos outros, é um puxando o tapete do outro, tentando aparecer e ser melhor uns que os outros, entende? Então acaba acontecendo um monte de divergências aí. Eu vejo que o brasileiro tem essa cultura de ser muito ciumento, ele não consegue ver alguém ali ganhando prestígio, né? Então quando um começa a ganhar prestígio, o outro se enciuma, aí ele quer jogar ao contrário. Acontece isso em tudo que é lugar, irmãos. Inclusive no corpo do Mashiach acontece também. Aqui, porque aqui ninguém é santo. Eu não sou santo, você não é santo. Romilson não é santo, né? Vamos colocar, Leomar não é santo. Nenhum dos irmãos, ninguém é santo aqui, irmãos. Se nós fôssemos santos, nós já não estaríamos mais aqui. Certo? E bom, vamos continuar aqui, né? Todos somos iguais, somos irmãos, há só um só Mashiach, que é Yahusha, e um só Pai, que é Yahweh. E o Ruach HaKodesh é o mesmo para todos, porém ele dá e distribui diferentes dons a cada um. Então nós não podemos julgar um irmão ou outro porque ele não tem o mesmo dom que eu, ou que você, ou por exemplo, o outro irmão, certo? Todos nós somos importantes. Então vamos lá. E os que reputamos serem menos honrosos do corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Né? Que o próprio apóstolo Shaul fala. Por quê?
Os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas o Criador assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Entendeu? Quando ele sempre fala, né? Vós não devereis se comportar como se fosse sentar à frente de todos, como se fosse o mais importante, né? Antes, devemos servir a todos. Em Mateus 23 fala que o maior de todos deve ser o mais humilde e servir a todos. Ó, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Devemos cuidar uns dos outros, irmãos. Né? Devemos cuidar de todos. Ó. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Então nós devemos deixar a vaidade, né, irmãos? Devemos deixar o nosso orgulho de lado. Ó. Ora, vós sois o corpo de Yahshua, do Machia, e sois membros em particular. E a uns pôs o Criador na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro doutores, depois milagreiros, né, ou milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Ou interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho muito mais excelente. Vocês viram, irmãos? Então aqui nós não precisamos nem ficar pincelando muito não, é só a gente ler o que está escrito e levar, né, ao pé da letra, né? Nós podemos fazer isso sim, podemos levar ao pé da letra, entendeu, irmãos? E aqui ele fala sobre o corpo, sobre as pessoas serem diferentes, cada um tem um tipo de dom. Um tá ali para louvar, para cantar, outro vai buscar a profecia, né, na palavra do Criador. Outros ali vão ter dom de línguas, né? Mas o que significa ter dom de línguas? Ter dom de língua não é ficar xerebenai ou não sei o que. Eu não quero também blasfemar, né? Porque na realidade a gente não sabe. Porém, lá sempre fala o apóstolo, ele fala sobre idiomas, né? Ele fala que que deve ter um intérprete. E se você fala outro idioma, você tem um dom de línguas. Então você deve anunciar o evangelho em outras línguas, aquelas que vocês sabem também, né? E não ficar só esperando o arrebatamento, não ficar só buscando um milagre, né? Então, irmãos, nós devemos sim honrar a todos os irmãos, independente, né, do seu dom. Porque às vezes nós podemos notar que tem alguns irmãos que eu não quero nem ficar falando, jogando não é indireta para ninguém, mas tem irmãos que eles veem um irmão que traz uma visão assim de profecia e exalta, coloca lá em cima. O outro chega a cantar umas músicas, fica todo mundo ali, né, babando, aplaudindo. Enquanto isso, aqueles membros que às vezes é o pé que mantém o corpo, os mais fortes, na verdade, são menos honrados. Então, irmãos, vamos se manter firmes, né, com o Machia. E em relação ao arrebatamento, eu não quero mais ficar falando sobre o arrebatamento, tá? Mas eu creio sim no arrebatamento pré-tribulacionista, né, e num pós-tribulacionista. Eu creio nesses dois.